O cinema começou muito cedo na minha vida, né? Eu, aos 6 anos, meu pai me levou pela primeira vez numa matinê no Cine Brasil Barra, e ao entrar no cinema já havia começado, porque a fila era muito grande, e quando eu adentrei o cinema, deparei com uma tela cinemascope, com um bang-bang, aquilo me impressionou, aqueles cavalos correndo, e aquilo me deixou muito impressionado, e eu fiquei com medo de aproximar. Porque aquela tela imensa para uma criança de 6 anos, nunca tinha visto, já entrei com sala escura, em projeção, e fiquei impressionado com aquilo. Mas o meu pai era um homem que, ele era realmente um cinéfilo. Todos os domingos ele me levava ao cinema, eu e um irmão mais velho. Então assistimos todos os domingos às matinês. E foi realmente ao lado dele que eu fui, né, aprendendo a gostar e gostar cada vez mais de cinema. E aos 10 para 11 anos eu fui trabalhar numa fábrica de charretes. E aos 12 anos, o que ganhava lá era uma ninharia, não conseguia pagar os ingressos, né, durante a semana. Aí me propus a ajudar a enrolar os filmes para assistir o filme de graça, né, onde tive a oportunidade de assistir os filmes impróprios para menores, aquilo que eu assisti, porque eu trabalhava na cabine, enrolando os filmes. E foi aí que eu comecei a imaginar como fazer filme. Como fazer? Eu queria fazer aquilo. Mas como? Que equipamento era aquele que se filmava? Aquele projetor imenso, mas como é que se filmava? Aí eu ficava observando a técnica, né, aquelas tomadas de cena, cenas que os cavalos passavam por cima da câmera, aquilo me impressionava, como é que posicionava aquilo, passava em cima de alguém que estava segurando, então ficava sempre imaginando como realizar alguma coisa. Até que o projecionista, que era um grande, além de grande amigo, né, ele era aficionado pelo cinema e sempre falava que gostaria também de fazer filmes. Um dia ele chega na cabine e fala: olha, Carlos, tem um garoto aí que o pai dele faleceu, era um fotógrafo, deixou um conjunto de cinema, rapaz. Por que você não compra aquilo? Aí eu fiquei, né, entusiasmado, procurei o garoto, mas como o pai dele havia falecido há poucos dias, a família não sabia, vendeu parte do foto e aquele equipamento ficou em casa, e eu insistindo, aí até que a família, os tios, que ele foi morar, autorizou que ele trocasse uma bicicleta, porque ele queria comprar uma bicicleta. E aquilo foi, para mim, assim, o maior presente do mundo, ter uma câmera, uma queixa, minha corda, um projetor, e fui pagando aquela bicicleta em 12 prestações. Aí reuni alguns amigos e falei: ó, temos a câmera, agora nós temos que montar uma cooperativa para fazer um filme, eu não tenho dinheiro, estou pagando a prestação da bicicleta, nós temos que reunir e conseguir o dinheiro para comprar a película. Então o fotógrafo aí vai me levar ao Rio, que eu não conheço, tenho medo de ir ao Rio, então ele vai constantemente, então já me disse que vai me levar. Aí reunimos, né, todo mundo contribuiu, eu fui na rua Senador Dantas, e lá comprei um rolo de filme. O mais interessante é que o vendedor me perguntou: qual filme que você quer levar? Eu falei: eu quero levar um filme para colocar numa câmera, a corda. E ele me perguntou: quantos pés o filme? Eu disse: uns pés? Eu não sabia que filme tinha pés. Ele falou: o tamanho do rolo? Eu falei: um rolo mais ou menos assim. Ah, sim, 50 pés. Aí o fotógrafo me disse: ó, pés é o tamanho do filme. Ah, quantas asas?
Eu também não sabia que era asa. O que tinha asa? Um garoto de 14 anos não sabia, não conhecia nem um rolo de filme. Aí, a asa, a sensibilidade. Aí você vai filmar o quê? No sol ou à noite? Eu falei, eu vou filmar no sol e na sombra. Ah, então você vai levar esse filme aqui, esse de 100 asas, dá para você começar a estragar a película até aprender. Aí trouxe, mas muito interessado com o garoto que trabalhava no foco, começamos a ler aquelas instruções sobre a abertura do diafragma. Não existia ninguém que nos dava uma dica. O jeito é tentar ver se a gente consegue rodar esses filmes sem desperdiçar, sem velar, sem expor a película com muita luz. E eu consegui. Com aquilo, com o diafragma bem mais fechado, conseguia realizar o primeiro filme intitulado Lei Sangrenta, uma curta-metragem de 10 minutos. Esses amigos, começando pelo projecionista, José Gonçalves, o outro José Amaro Bittencourt, que foi ele que foi sempre o protagonista, eu sempre fui o coadjuvante. Ele sempre contribuía também, e é o cara que tinha um físico, fez um filme O Homem da Selva, ele tinha um físico bem interessante, né? A estética fotográfica, aquele físico musculoso era interessante para fazer O Homem da Selva. Então, ele colaborou, Nelson Melo, Vanderlei Melo, eram os irmãos, meu irmão Ronaldo Scala, foram esses aí os principais que colaboraram para comprar a película. Mas aquela turma, depois dos 14 anos, eu passei a não ajudar mais. Então aquela turma sempre ia ao cinema. Então éramos amigos inseparáveis. Aí quando fizemos o primeiro, o resultado foi ótimo, a projeção foi feita numa parede de uma mercearia, porque isso aqui não tinha calçamento, a iluminação aqui era luz incandescente nos postes, tinha uma lâmpada, 50 metros tinha outra, então era uma luz uma tensão muito irregular que existia. Mas quando eu projetei, as pessoas que assistiram, foi no sábado, e que vinha aquelas pessoas fazer compra nessas vendas. Antigamente eu não tinha supermercado aqui, tinha vendas. Então as pessoas vinham fazer compras, tinha 2, 3 vendas ali, e aquilo ficava um movimento muito grande. E tinha uma máquina de beneficiar arroz, que eu coloquei um lençol lá e projetei. E com isso aquilo chamou a atenção, que parou quando eu vi que ele estava lotado. E as pessoas admirando, poxa vida, olha, você participou. Então as pessoas ficavam assim, empolgadas em ver os amigos, né, pessoas conhecidas na tela. E as primeiras projeções, é claro que foram mudas, né? Aí as cobranças começaram e o jeito foi comprar um gravador, e eu ia no cinema, gravava a trilha sonora, os efeitos, e depois fazia uma edição no áudio e sincronizava com o filme. O áudio não tinha nada a ver com o meu filme, mas eu procurava cenas, né, idênticas, com um áudio idêntico com aquela atuação, e fazia uma edição, e o projetor tem um reostato. Então, quando adiantava, eu atrasava e vice-versa, né? Quando atrasava, para o áudio mais ou menos ficar sincronizado. E foi assim que eu fui sonorizando meus filmes. Na cabine do cinema tinha um alto-falante de retorno. Sim. Eu pegava o microfone e gravava pelo microfone, não há maneira errada, mas gravava. Então essa é uma forma que eu tinha de captar o som. E usava que gravador? Era um Geloso, um gravador italiano, de rolo, pequenininho. Eu usava aquele gravador, foi ali que eu fazia a edição. Fazia cortando a fita magnética.
As emissoras de rádio, depois de muitos anos que eu fui ver que as emissoras de rádio, através do Tascam, do Akai, eles também cortavam. Eu não sabia, eu fui cortar para fazer o meu sincronismo, né? E para você cortar o som, você também projetava a imagem para ir acompanhando? Na hora da edição? Eu cronometrava tantos segundos, né? Aí cortava com tantos segundos. Colava e depois colocava o filme. Aí normalmente a energia ela é muito estável. Aí o que eu fazia? Eu reajustava, tinha um reostato onde eu reajustava a velocidade do projetor, sempre sincronizando a imagem com o áudio. E que filmes você usava para gravar o som, para pegar essa trilha sonora? Você projetava que filmes? Os filmes que passavam no cinema, eu falava, puxa vida, essa cena aqui bate com aquela. O diálogo muito pouco, porque o diálogo em inglês não ia bater com a gente. Então, se você observar numa das cenas, o cara fala em inglês, mas dá a impressão que ele fala, acaba com a raça dos dois. Todo mundo dá a impressão que o cara falou em português, não é uma frase em inglês. O cara está falando em inglês. E procurava sempre a trilha sonora e os efeitos de soco, de tiro, então os efeitos, e sincronizava. Então, no dia 21 de junho de 1970, quando o Brasil foi tricampeão, eu rodei as últimas cenas do filme O Assalto Frustrado. E assim que ele estreou, um mês e meio depois, estreou aqui no Dornelas, a diretoria da UNE me convidou para fazer uma sessão de todos os filmes na sede da UNE. Aí foi que a cidade, realmente, o pessoal lá do centro, né, os estudantes tiveram acesso às imagens, porque eu exibia sempre aqui no bairro. E depois do lançamento lá na sede da UNE, nós tivemos outras sessões assim, em ruas da cidade. Um amigo falou, vamos exibir aqui. Aí ele anunciava, logo mais vamos exibir aqui 4 filmes, todos eles produzidos em mulher. E assim eu fiz em várias ruas. Você chegou a fazer alguma sessão cobrando a entrada? Engraçado que não. Mais um participando do filme pegou o equipamento uma vez, anunciou numa rua e cobrou de todas as crianças. Eu não estava em mulher. Aquilo me revoltou de uma tal maneira, porque eu não deixava que ninguém operasse, com medo de danificar a perfuração do filme. Então aquilo me deixou muito chateado. Ele estava junto com um garoto que me ajudava a filmar. A sorte foi que o garoto, o Giovanni Fortunato, ele sabia operar. Disse minha mãe, ninguém nunca mais pega esse projetor com os filmes aqui sem minha autorização. Aí só aconteceu essa vez. Aí, com o sucesso da projeção aqui no bairro, aí apareceram muitas pessoas que queriam participar, se oferecendo, inclusive, para ajudar financeiramente, que queriam participar do filme. Mas como eu já tinha aquela equipe, né, eram meus amigos e eles iam continuar colaborando, a gente não podia deixar as pessoas de fora interferir. A gente não conhecia bem, então eu não aceitava muito outras pessoas, não. Quase todos foram, os 3 primeiros filmes, quase foram os mesmos atores. Bom, na realização do meu 4º filme, O Assalto Frustrado, eu já não podia contar com toda aquela garotada. Eu tinha que colocar como detetive, como os 2 detetives, adultos. E alguns jovens, né, como assaltantes, aí podia ser. Aí eu consegui realmente 2 amigos aqui, que um foi até dono de 2 cinemas 16mm em bairros 2 bairros da cidade, ele tinha até 2 cinemas 16. Aí ele resolveu ser um dos detetives do filme, e ele tinha um Gordini e um furgãozinho Chevrolet.
E eu usei o carro como o Gordini como o carro dos detetives e o carrinho, o furgãozinho 39, 40, não sei, era o carro dos assaltantes. Então, porque a gente carregava tudo nos braços, né? A legendadeira, por exemplo, vou te mostrar como funciona, colocar a legenda, é aquele peso que a gente levava para fazer a abertura do filme. Então, e com o Gordini e o furgãozinho, deu para toda a equipe de carro. Então foi um negócio, para a gente foi a primeira vez que a gente pôde fazer uma produção que fizemos a pé. Subia os morros, subia para o cenário natural para fazer os bang-bangs. E esse não, nós podemos chegar de carro com toda a equipe. E foi muito interessante que o filme fez sucesso, porque aí os adultos já passaram a acreditar, né? Que tudo que estava fazendo estava sendo projetado e comentado, aí os adultos também queriam participar. Foi muito... E quem eram os principais patrocinadores dos filmes? Assim, vocês pediam dinheiro na padaria, no mercearia? Como que era? Eram os atores que pagavam. Todos os atores. Era uma cooperativa. Porque se fosse pedir patrocínio, ninguém ia patrocinar, ninguém tinha. Pô, você vai fazer filme? Pô, todo mundo ironizava, né? A própria professora, que eu pedi uma vez para corrigir alguma coisa, ela me ironizou muito. Ela falou, olha só, nós temos aqui um artista, vai fazer um filme de uma forma que o artista fosse um ET, né? Uma pessoa que vai fazer um filme fosse um ET, uma coisa, um extraterrestre, que não ia conseguir aqui pessoas da cidade para fazer. Então, as pessoas ridicularizavam. Era difícil por conhecer, né, as pessoas aqui. Então, algumas pessoas ridicularizavam. Mas depois, com a realização, eles foram vendo que a coisa realmente acontecia. Então, fomos tendo credibilidade, né? Aí a coisa começou a mudar. Porque existia naquela época o Tarzan ou o Jim das Selvas. Então, como tinha um dos atores que tinha um físico bonito, né? E ele era um cara realmente forte. Aí, poxa, vamos usar esse corpo dele para fazer cenas como o Jim da Selva, como o Tarzan. Aí eu fiz o Homem da Selva. Era um homem que morava numa tribo de índio que defendia as terras dos seus exploradores, né? De ouro e pedra preciosa. Era um roteiro, uma coisa assim, bem aquilo que a gente assistia mesmo. Então era baseado no Jim da Selva, no Tarzan. Então. E esse cara tinha um apelido de Tarzan, porque era forte. Então as pessoas achavam, até muitos no segundo filme até ironizavam, né? Ah, ele fez um filme de Tarzan. Não, o cara que tinha um apelido de Tarzan, ele fez o Homem da Selva, exatamente para evitar de ser ridicularizado. Mas deu certo. Aí a partir do segundo, teve o terceiro, aí começou, né? Pessoas depois, até o advogado depois queria fazer um filme. Me chamou, falou, olha, eu quero, se você quiser eu pago o filme, mas eu quero fazer um filme, quero uma mocinha, quero um filme bem quente, de abraços, de beijos. Então vamos rolar um roteiro. Até hoje. Não saiu. O cara queria aproveitar da situação lá, assim. Isso não aconteceu, não. Eu pensei o seguinte, continuar fazendo curtas, eu não vou, ou eu vou fazer uma longa-metragem. Longa-metragem demanda um orçamento muito alto e eu não vou conseguir isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar dinheiro com o cinema. Continuei trabalhando na fábrica de charrete e pegava alguma coisa para fazer. Aí filmava onde era contratado, né, igual Tombos, por exemplo, fui contratado para fazer um documentário, o Conjunto Ponto 5, e o próprio dono do Conjunto Ponto 5
que era um maestro, ele tinha vindo aqui para o interior, ele era pianista do Lloyd brasileiro, o navio, né? E um amigo um dia convidou para que ele viesse passear em Muriaé. Aí ele não conhecia, não queria, mas resolveu, veio. Aí você vai conhecer uma casa que faz um sucesso muito grande na cidade. Lá tem uma casa chamada Pilão, e é muito legal aquela casa, é o point da cidade. E o mineiro, aqui a essência do mineiro é uma coisa muito interessante, você vai ver a receptividade. E acabou vindo. E nesse Pilão, que era um bar, restaurante, um point da cidade, ele conheceu uma menina naquela noite. E ele começou a namorar e pronto, resolveu não voltar mais a tocar no navio. Montou esse conjunto. E foi realmente um conjunto que fazia Almoço com as Estrelas na TV Tupi. Era um conjunto que tinha realmente uma projeção muito grande. Ele é um grande músico, um grande maestro, né? Hoje está lá no Pro Música, na Juiz de Fora, tem a orquestra lá do Pro Música, de jazz, uma orquestra de jazz, Silvio Gomes. E ele, cansado também com as viagens, ele falou, eu gostaria muito de trabalhar com imagens, com cinema. Mas o que nós poderíamos para sobreviver de cinema? Eu falei, eu estou tentando, rapaz, estou pegando um documentário, faço uma coisa, mas vamos fazer um cine-jornal no moldes aí do Canal 100, do Carlos Niemeyer, da Atlântida Cinematográfica, que tinha aquele complemento, né? Vamos fazer um para a cidade. Ele falou assim, puxa, mas será que isso vai funcionar? Eu falei, olha, vamos mostrar as notícias aí na cidade. Vamos conseguir os patrocinadores. Como ele tinha realmente credibilidade, ele passou a corretar. Não era a praia dele. Mas aí o que ele fez? Ele vendeu o conjunto, ele tinha o Galaxy na época, vendeu e comprou os equipamentos tudo novo. Vamos fazer o Cine Jornal. E fizemos sem o patrocinador o primeiro Cine Jornal. E lançamos em 1974 no cinema. Puxa vida, aquilo foi o estouro da boiada. Todo mundo queria ir ao cinema para... Aí foi aquele comentário na cidade geral. Aí foi fácil pegar os patrocinadores. Eu tenho várias agências de automóveis aí que ficavam assim, contrato de 6 meses. Tinha agência concorrente da outra que ficava 1 ano e meio, 2 anos, renovando os contratos. Né? Até 2 anos eu tive uma empresa que ficou direto no cinema. E era um patrocínio caro, não era barato não. Mas vamos dizer, a montadora pagava metade do custo do comercial. Entendeu? Aí facilitava para a agência. E era realmente, pô, se você levava as notícias, você levava o público ao cinema. Me lembro que tinha um jantar festivo do Lions Club, que na época tinha o Lions Club, era um negócio assim, era a sociedade que participava, era uma coisa bem selecionada, era aquela coisa que os grandes empresários estavam ali e seriam patrocinadores. Então a gente ia levando aquela imagem ao cinema, foi uma imagem tínhamos um contrato com a prefeitura, tinha uma matéria do prefeito e ele nos pagava mensalmente. Então levamos uma matéria do prefeito, uma matéria do Lions Club e uma outra matéria que eu não me recordo agora, mas alguma coisa aí da cidade. Mas essas duas aí puxaram bem os patrocinadores, porque tínhamos aí uma verba certa da prefeitura e os empresários que frequentavam, que eram membros do Lions. E dali nós tínhamos livros, mas colocávamos no máximo 3 comerciais. Então, era no máximo, para não encher, deixar o cara também de saco cheio lá no cinema assistindo comerciais e, né, tinha que fazer um cine-jornal bem dinâmico, né, para passar rápido e entrar no trailer, entrar no filme anunciado. Mas
pelo fato de mostrar pessoas e mulher, não tínhamos reclamação nenhuma. Muito pelo contrário, achavam que sempre tinha que colocar mais matérias. Quando se lançava lá o baile das debutantes, então levava o avô, a avó, o pai, a mãe, o irmão, o primo, para ver a debutante na tela do cinema. Então, isso acontecia em Chile, dava fila no cinema na década de 70, coisa que já não acontecia, já estava em decadência, né? Começando a decadência do cinema. Baile de carnaval, da mesma forma, desfile 6 e 7 de setembro, lotava o cinema. De voltar, famílias voltaram porque não tinha lugar no cinema. E o dono do cinema adorava aquilo. O Cine Jornal carregava o cinema. E com isso a gente tinha um faturamento fantástico. Era no Cine Vila Rica, que ficava em frente ao Banco do Brasil. É um cinema com 175 lugares, estufado, o ar-condicionado, carpetado. Era realmente um cinema, vamos dizer, uma maquete de cinema, mas que lotava. Dava mais de 200 pela rampa. Então dava 200 e tantas pessoas pagantes no cinema. Então era um sábado tinha 4 sessões, domingo 4 sessões. Tinha às 10 da manhã, às 14, às 18 e às 20 horas. Então eram 4 sessões, 8 sessões no final de semana. Então levava muita gente ao cinema. O proprietário era um cara que gostava muito de cinema e ele era um empresário. Ele não tinha nada a ver com cinema. Ele tinha Quem era? Renato Guarino, um grande amigo. Ele era dono, a família dele, de uma loja imensa na Praça João Pinheiro. Ela vendia desde o ferro para a construção aos cristais. Então tinha vários departamentos, a loja era imensa na rua toda. Ela fazia esquina com a rua toda. E o cinema. Aí ele montou o cinema porque gostava. O acordo era o seguinte: está aberto para você fazer o Cine Jornal. Aí ele viu que o negócio foi muito interessante porque chamava a população para o cinema. Então o acordo era esse. Nós não tínhamos participação nenhuma na bilheteria, nem ele tinha participação nos nossos comerciais. Era chumbo trocado. E esses filmes, os cinejornais, eles eram realizados em 16 ou em 35? Eu comecei em 16, mas aí começou a ficar impraticável. A película começou a crescer porque o governo militar taxou de supérfluo a película, seus derivados e muitos outros produtos da época. Aí começou a inviabilizar. Aí o 16 já não dava mais, passamos para o Super 8. Como o cinema era muito pequeno, tinha um projetor SH1 que vinha de fábrica com uma lâmpada de 150 watts de halogênio. Eu fiz uma adaptação, joguei para 250. Aí melhorei consideravelmente a projeção. E onde até 1983 para 84 eu consegui segurar o Cine Jornal, mesmo trocando banana, assim, entendeu? Já não dava mais lucro, mas consegui nesses 10 anos manter o Cine Jornal. O Cine Vila Rica permaneceu até 1984. Mas em 1980, por exemplo, o gerente do Cine Brasil tinha 2 salas, uma com 600 lugares e outra com 300 e poucos lugares, chegou a procurar que o Cine Jornal passasse lá no Cine Brasil também. Porque o Cine Vila Rica estava tomando os espectadores, todo mundo ia lá por causa do Cine Jornal. Aí eu fui informar que eu não teria um projetor que julgava naquela distância. Cheguei a levar o projetor lá e falei assim: olha a diferença de projeção. O seu funciona a carvão, o meu funciona a lâmpada 250. Olha a diferença. Joguei na tela, sabe? Provei que não dava. Só com carvão eu poderia jogar aquele Cine Jornal. Ia ser uma coisa absurda jogar aquele jornal com a pouca luminosidade. Aí ele entendeu, mas chegou até em 84, eu levei o Cine Jornal também, já empatando, né, a receita, porque já não estava me dando lucro. E eu tinha, a minha firma tinha o serviço de sonorização, tinha um carro volante na rua e tinha o som estacionário, onde eu fazia as posições.
eu apresentava shows nas exposições, então era aquela sonorização. Aí eu fui de 83 em diante, deu esse vácuo no cinema, porque eu fui sobreviver de sonorização, ou então eu não ia sobreviver. E também montei a primeira assessoria de imprensa, a primeira assessoria de comunicação da prefeitura foi eu que montei. E eu trabalhei com o prefeito de 83 a 88. Aí eu fazia o cerimonial dele, fazia um jornal impresso, mas com a jornalista de Juiz de Fora, ela vinha uma vez por mês. Durante o mês eu pegava as informações da matéria, depois ela confirmava e assinava o jornal, né, porque ela era uma jornalista formada. Aí fiquei ali até 1988. 89 entrou um outro prefeito, eu fiquei com ele um ano para assessoria também. Aí pedi demissão, não quis mais mexer com a área de sonorização, não aguentava mais aquilo. Aí ele não aceitou. Aí pediu que eu escolhesse lá uma outra função, eu escolhi, permaneci com ele os 4 anos, porque aí a administração passou a ser de 4 anos. Aí depois eu sofri esse problema, esse acidente aí na perna, e acabei, o cinema foi a zero mesmo, passou a ser igreja universal, igreja não sei o quê, e eu fui aos poucos abandonando, mas ao mesmo tempo fazendo programa para televisão, para TV local, e fazia também as matérias para a prefeitura. Aí nunca saí das imagens, mas foi uma troca de película para Super V, que a televisão usava naquela época, né? E eu conseguia sobreviver até 1992, foi quando eu tive o problema nas pernas que foram se agravando, 93, aí eu encostei, comecei um tratamento no interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, no hospital da USP, e acabei me aposentando depois. E na retomada, foi em 1995 o cinema, já fizeram 100 anos de Humberto Mauro, com a exposição do meu pequeno museu, e ali começou a coisa a ser divulgada novamente, vamos fazer. Aí comecei a fazer outros curtas, documentários para as prefeituras, e começamos a retomar isso novamente. E agora tem o meu filho que já está tomando a frente disso aí, que está levando a Scala Filmes hoje, está registrada em nome dele. Mas eu pretendo, pelo menos na minha participação, terminar com um longa que nós estamos elaborando agora. Esse longa vai ser em película 16, Mega 16, agora existe um Mega 16, vou abrir a janela dessa AR 16 e vamos fazer tudo negativo para a minha participação finalizar com esse longa. Você retoma a produção de filmes fora do esquema de cinejornal? Quando? Com a Sentinela? Não, foi com Fenômenos do Além, que eu não lancei ainda, baseado na crônica de um jornalista do jornal O Dia. E a Bela Cor-de-Rosa, da escritora Nina Godoy Catão, também está aí, não terminei ainda, não foi finalizado. Esses dois filmes foram feitos quando, assim, que época? Ou em que década, mais ou menos? Esses dois filmes, parece que em 2004, eles não foram finalizados. Depois disso, eu participei de um filme dos alunos, dos formandos da Faminas, comunicação social, mas aí eu já fiz uma participação como ator.
com um garoto que começou comigo também. Eu dei a oportunidade a ele no filme Cinema A Paixão, da Meire Rodrigues, que conta a minha história desde os 6 anos de idade. O filme com o Paulo César Grande, a Cláudia Mal. E eu dei a oportunidade a esse rapaz, esse Bruno Pereira, que ele tinha muita vontade de fazer cinema, e ele fez o papel do meu irmão, do Ronaldo. E ele prosseguiu, está lá no Rio, numa produtora, já fez. Hoje ele está mais como assistente de direção e até dirigindo alguns filmes já. Depois disso, o meu filho produziu A Sentinela. A Sentinela é uma média-metragem. No período que ele fazia, com 18 anos, serviu o tiro de guerra, o tiro de guerra estava completando 60 anos. Aí resolveu, falou: pai, eu vou fazer uma produção, a minha primeira produção, mas eu vou entrar na lei Rouanet, eu vou pegar uma verba federal. E ele correu atrás e conseguiu, mas não conseguiu vender uma cópia. Aliás, vendemos uma cópia do lançamento. Nós temos aí as fotos do lançamento, no maior salão que existe aqui, que é do Cefas. Tinha umas 1000 pessoas, porque era parente dos atiradores. Então tinha um público muito grande. No dia seguinte do lançamento, veio uma pessoa e comprou uma cópia. E eu havia falado com o sargento que ia levar lá umas 150 cópias para os atiradores adquirirem, né? Porque todos queriam uma cópia. E é um documentário ou uma ficção? Não, é documentário. No início parece ser ficção. Você vai ver a abertura do filme, foi proposital. Foi meu filho que fez aquilo. Dá a impressão que é ficção, depois a abertura passa para a realidade. Tem essa passagem para a realidade. Mas o interessante é que naquela cópia que eu vendi, quando eu chego com 100 e poucas cópias na série do Tiro de Guerra, o sargento me informou que todas as cópias que eu havia mandado já tinham sido vendidas a R$5. Mas era o cara que pirateou na minha frente. Antes das minhas cópias ficarem prontas, ele lançou. Ele vendeu mais de 150 cópias. Eu falei: puxa vida, hoje está inviável, está difícil, eu não posso mais. Diferente daquele filme que eu fiz da cidade em 1997, Mulher das Matas à Cidade. Aquele filme, na época, se usava o VHS. Então eu lancei numa sessão na prefeitura, veio uma sobrinha do governador Alencar, eu esqueci o nome dele, uma sobrinha daquele governador. José Alencar? Não, do Rio. Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. Veio uma sobrinha, repetir isso aqui. Na época veio a sobrinha do Marcelo Alencar, que é arquiteto, e vinha falar sobre o urbanismo e pediu aqui 2 projetores com carrossel de 150 slides cada um para que ela fizesse a palestra. Então naquela dia 6 de setembro havia aquela palestra com ela, o lançamento do Mulher das Matas da Cidade, que eu contei a história, né, da cidade. Aí chegando aí, eles arranjaram 2 retroprojetores. Chegando na hora da palestra, não tinha o carrossel, não era projetor de slide, era retroprojetor. Aí ela falou: não faça a palestra. E não tinha como fazer sem as imagens. O que restou? Com um coquetel violento que tinha, os convidados, o que restou? Somente o lançamento Mulher das Matas da Cidade. O que aconteceu? 80 e tantas cópias encomendadas naquele dia. Eu coloquei a firma fazendo cópia diuturnamente. Vendi na semana da exposição, após aquele lançamento, foi a semana da exposição. A prefeitura tinha um stand lá na exposição. Eu mandava caixas e mais caixas de uma TV de 29 polegadas, ficava exibindo esse documentário, e as pessoas iam comprando. E naquela época era mais difícil as pessoas piratear, porque tinha
uma fiscalização muito grande nas locadoras, sempre pegava uma locadora aí, multava. Então, naquela semana eu vendi quase 400 cópias a R$50. O filme me deu um lucro extraordinário. Até hoje, eu tenho aqui uma caixa com mais de 100 DVDs. Eu passei para DVD, o filme é vendido até hoje. De vez em quando, o Memorial Municipal manda cópias que não tem mais aqui. Então eu tenho uma caixa ali com 100 e poucas cópias. Estou levando lá, levo 20, acaba, levo mais 20, está vendendo até hoje. Você vê que, mesmo pirateando, algumas pessoas ainda querem comprar aquela cópia original. Como é que começou a tua trajetória como colecionador, né? Como é que esse museu começou como é que se deu isso? Você falou, foi reunindo material? Desde o primeiro, aquilo foi como um filho para mim, né? Aquele conjunto. Para mim aquilo foi uma coisa, né? Eu comecei a inovar, comprar equipamentos novos. E com a decadência do cinema, começou a aparecer muitos equipamentos, as pessoas querendo vender. Eu falei, por que não comprar? A hora de comprar é quando as pessoas querem vender. Por que não montar um museu? E eu havia prometido ao Humberto Mauro, né, que ia montar um museu. E ele me passando as coisas. E eu comecei a comprar e nunca vender. E tive a sorte de encontrar enterrado um cinematógrafo, que eu tenho as fotografias aí, um pedaço dele. Como eu sou um restaurador também, restaurei todas as peças aqui, pouquíssimas aqui não funcionam. As quase 200 peças que eu tenho, então, a maioria encaixotada, né? Mas sempre eu dou um jeito de fazer funcionar. O cinematógrafo, por exemplo, foi só o corpo. Eu fui pesquisando na internet as dimensões, a escala, né, e fui fabricando as peças. O mais interessante é que eu fui no Museu do Antônio Vituso de São Paulo, que fica lá no Cambuci, fui fazer um molde de uma engrenagem do cinematógrafo. Ele tinha um pedaço do cinematógrafo e tinha essa engrenagem. Aí cheguei com uma massa, falei, Vituso, eu quero fazer um molde dessa engrenagem que o meu não tem. Aí ele disse, o que você pretende fazer? Eu vou restaurar um cinematógrafo, quero fazer ele funcionando, botar o cinematógrafo funcionando. Aí ele riu e falou assim, eu vou fazer que vou acreditar, porque aqui no Brasil não tem mão de obra especializada para isso. Se fosse assim, o meu museu estava aqui, com as máquinas funcionando. Eu falei, não, mas eu sou restaurador. Ah, tudo bem, senhores caras, fica à vontade. Aí eu fui lá e modelei na massa, coloquei num potinho, fechei, cheguei aqui, joguei o gesso, né? Fiz o positivo da engrenagem, fui na Gasparito, em Juiz de Fora, mandei fazer a engrenagem, com aquele molde em gesso. Aí coloquei, mas não deu tempo de mostrar para ele que o cinematógrafo funcionou, porque ele faleceu. Eu demorei 2 anos para colocar isso funcionando. Claro que eu não trabalhava diariamente nele, né? De vez em quando pegava, fazia uma peça. Isso gasta, isso é dinheiro, eu dependo do torneiro, dependo de viajar, né? Porque aqui não se faz engrenagem, só Juiz de Fora. Então, teve essas barreiras aí para nós enfrentarmos tudo isso para botar isso funcionando. Restaurei o Pathé Baby, o equipamento que o Humberto Mauro utilizou em 1925, estava assim no estado deplorável, né? Mas restaurei tudo está funcionando. Então essa foi a minha guinada para o museu. Não diria guinada, acho que é um complemento. Já que eu tenho uma filmoteca muito grande que conta a história da cidade, e fora aqueles filmes que uma família me doou da década de 50, e um que eu comprei no sebo no Rio, que tinha lá, eu olhando umas películas em 16, deparei lá com
um título, Muriaé. Aí comprei o filme e era realmente filmado aqui em Muriaé. Isso é um filme importantíssimo. De que ano? Esse parece que é de 52, 1952. Então acontece, essas coisas acontecem, você começa numa área, aquilo vai convergindo, né? As coisas vão acontecendo. Quantas coisas eu consegui aqui pelo fato de fazer um cinejornal. O interessante é que um garoto me conhecia, sabia que eu tinha esse pequeno museu, me ligou, dizendo: olha, senhor Scala, eu encontrei aqui um desaterro que está fazendo aqui, no nosso terreno, a máquina está limpando, eu encontrei aqui uma máquina, não sei se é de costura ou se é de cinema. O senhor poderia dar uma olhada? Eu quero vender, porque nós estamos vendendo umas coisas antigas aqui. E eu disse para o meu filho, ele me ligou umas 2 ou 3 vezes, eu disse para o meu filho: isso deve ser um projetor Super 8, eu não vou, Super 8 não me interessa, eu tenho caixas de projetor fechadas aí novos. Aí ele insistiu, aí fui lá, estava encostado. Aí meu filho, o Bruno, pegou, eu olhei, o Bruno passou a mão ali, tem uma plaquinha, como se fosse de ouro, passou a mão assim, estava escrito Paté Freres. O Bruno olhou para mim e disse: pai, no descuido do garoto, ele falou assim: pai, isso é um Paté Freres. Falei: você está brincando? Olhei, disse para ele: e aí? O que você armário de costura? O que você quer? Ele disse: eu estou querendo R$100 nela. Eu falei: nossa senhora, R$100? Rapaz, dá um estado que isso vai dar para tirar umas peças disso aqui. R$20 então? Então tá feito, R$20, vamos levar a máquina de costura. Ele não tinha noção daquilo. Eu tive que restaurar. Demorei 2 anos, coloquei isso aí, comprei querosene. O que eu comprei de querosene foi mais caro do que o valor da máquina. Aí coloquei num balde, deixei ali uns 40 dias. O querosene vai comer um ferrugem, vai comer aquilo tudo, né? Aí, para não tirar um parafuso, quebrar, tive o maior cuidado. Aí, poxa, demorei 2 anos, fui fazer engrenagem, o obturador não tinha, esse obturador quem fez fui eu. Aquele eixo, aquela engrenagem, faltava manivela, faltava o gate na janela, onde passa a película. Aquele gate foi totalmente construído por mim. Então, restaurei. Então essa é uma história interessante. Ele não tem a lanterna original, mas eu tenho uma lanterna aí, a lâmpada, que quando... eu quero ver o projetor funcionando. Aí a gente coloca a lanterna no projeto. Muitas pessoas vieram aqui para ver, pessoas do Rio mesmo. Tem o César Rodrigues, que é diretor de cinema também, conterrâneo. Ele uma vez veio aqui, rapaz, ficamos tomando uma cerveja de madrugada, até de madrugada. Eu perguntei: você conhecia um cinematógrafo? Ele: não, só mesmo em revista. Falei: então você vai projetar um filme nele, você vai ter na sua história, contar para os seus filhos que você exibiu um filme no cinematógrafo. E nós tomando cerveja, era 2 horas da manhã, eu coloquei o filme, aí colocou, rapaz, ele se emocionou. Foi interessante a reação dele. A bebida também, ele é um cara muito sensível, o cara adorou aquela restauração, em projetar, né? Ter a sensação de projetar no projetor do século retrasado, né? É difícil a gente ter essa oportunidade, porque tudo que tinha lá no Vitus estava emperrado, nada funcionava. Do jeito que chegava lá, sujo de graxa, e colocava na vitrine. Ele achava que o museu tinha que funcionar assim. Eu já acho que tem que funcionar. O cara tem que pegar essa moviola, ele assistir e ouvir um áudio ali. Tem que funcionar. Quem vem conhecer isso aqui hoje, tem que ver como funcionava na década de 50 essa moviola. O projetor, 1898 para cá, que ele foi fabricado. A pessoa tem que ter aquela sensação de 1898. Eu acho que tem que funcionar assim. Entendeu? Então, para mim não é muito difícil não, porque se estraga alguma coisa aí, eu tenho essa habilidade
eu faço funcionar novamente. Então,